tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o chamado e sobre o processo que todas as pessoas passam durante esse chamado. E que processo que é esse? É a escola de Deus. Existem os líderes, né? As pessoas que Deus envia para nos ensinar, para nos exortar, nos edificar, nos encher, nos levantar, nos preparar para que a gente venha estar exercendo o nosso chamado. Mas, em primeiro lugar, existe a escola de Deus. Por mais que você tenha um líder espiritual, você tenha uma fonte onde você consegue ser guiado e consegue aprender para colocar em prática o seu chamado, você precisa passar pela escola de Deus. Muitas pessoas usam outras fontes, além do líder espiritual, como estudos bíblicos, livros, às vezes sites de cursos, teologia. Às vezes pessoas cheias de Espírito Santo, que têm conhecimento, que não é um líder, mas às vezes uma amizade, situações vividas, experiências que ela mesma tem, muitas vezes teve, ao levar a palavra para as pessoas, ou coisas que ela já viveu, que também serve para levar luz para as pessoas. Mas, quando você está passando pelo processo, depois que você descobriu qual é o seu chamado, todos precisam passar pela escola de Deus. Pois é, sim, Deus é professor, Ele é o primeiro e você deve priorizar. E depois, as outras fontes. É Deus, como eu disse no outro vídeo, quem vai guiar você. O processo que você deve passar. O passo a passo. Você deve seguir à risca aquilo que Deus falar para você. Não é como você quer. É como Deus quer. Preste bem atenção no que eu estou falando. Você pode evitar consequências. Às vezes, consequências não tem volta mais. Às vezes, não tem a segunda chance mais. E as consequências, muitas vezes, são graves, colocando a sua vida em risco, a vida de outras pessoas em risco. Então, a sua obediência vai te levar à luz e à bênção. A desobediência vai te levar às trevas e às maldições. Uma brecha que você dá quando o inimigo vê que você está propenso e está dando uma brecha, ele vai entrar com força para te destruir. Vamos imaginar assim: você, longe de Deus, vivendo a sua vida, o inferno te observando. Tudo que você gosta, não gosta, como você fala, como se você se diverte, aquilo, tudo que você fez, suas amizades, e ele faz de tudo para você não chegar na presença, ou às vezes é até mais fácil para você chegar na presença. Mas quando você se posiciona para um chamado, ele vai tentar impossibilitar antes de você vir na presença. Ou pode ser que seja não tão difícil assim, ou fácil, depende da vida daquela pessoa, mas quando você se posicionar, eu sei o que eu tô falando. Todas essas possibilidades que eu tô dizendo pra você são coisas que o Espírito Santo coloca no meu coração. Não tem nada de confuso aqui. Está bem simples para vocês entenderem. Então, todas as pessoas que abrem brechas, pode ser que não tem volta. Então, siga a risca aquilo que Deus está falando para você. Primeiro, o seu ministro tem que ser Deus, o seu mestre tem que ser Deus primeiro. Porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar Deus. Os 10 mandamentos quais são? Não idolatrem. Coloque o seu coração em Deus, em primeiro lugar. Orem a Deus, busque a sua intimidade com Deus. Descobrir o chamado, que o Deus seja o seu guia. E depois, após a sua oração, ao pedir pessoas para Deus enviar no seu caminho para te liderar, aí sim, você vai usar essa ferramenta para te ajudar nesse processo. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Primeiro Deus e depois pessoas que Deus vai enviar para te ajudar. Depois que você orou, é você quem deve pedir. Porque o diabo pode colocar pessoas no seu caminho que professam a fé em Cristo, mas não são pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Ou às vezes são ensinos que vai te desviar daquilo que Deus tem para você. Então primeiro, ore, peça a Deus, Ele enviará. Não tenha com dúvida, peça testificações. É certeza. Por isso que é bom buscar intimidade. Porque você vai ter a certeza no Espírito e vai ouvir Deus falando com você.
Então existe a escola de Deus, onde você deve passar. Onde Deus, ele vai te exortar, vai te moldar, vai te purificar, vai te encher, vai te iluminar, vai trazer a luz e vai te capacitar para a obra de Deus. E isso pode acontecer. Ou essa capacitação, esse processo pode ser durante, após você descobrir o chamado, ou logo no início, muito antes. Então você pode descobrir o chamado e iniciar o processo de capacitação, ou você pode descobrir o chamado, começar a já ser usado por Deus, e nesse processo de Deus estar te usando, ele ir te capacitando conforme você se deixa de ser usado por Deus. Então Deus tem duas formas. Deus pode te usar dessa forma, primeiro te capacitar para depois colocar você em um auxílio, um cargo, um ministério. Ou ele pode já te mostrar qual é o chamado e já te instruir para iniciar. E quando você iniciar, ele vai te capacitando, mesmo que você é incapaz. Quando você tem dons espirituais, ele cresce conforme você exercita. Então, quando o seu dom ainda ele não está totalmente aguçado, que existem níveis para você crescer nos dons, é porque você não exerceu. A palavra de Deus diz assim: toda árvore que não dá fruto bom é cortada. Entra dentro dos dons espirituais. Se você não exercer o seu dom, você perde, entre aspas, o seu dom. Ele fica adormecido. Adormecido não flui. Então é como perder. Ele está em você, mas tá adormecido. Por isso algumas pessoas precisam ativar os dons, ser capacitado. Algumas pessoas nascem com os dons. Outros precisam buscar esses dons. Mesmo aqueles que nasceram com dons precisam exercitar para cada vez mais crescer nesses dons. E não perder o dom, porque Deus diz na palavra que é cortado, lançado fora. Os dons adormecem. Por que Deus vai dar um dom para a pessoa se ela não usa o dom? Deus faz todas as coisas com propósito. E o propósito dele é salvar almas, salvar vidas. Não é apenas para se mostrar porque é bonito, né? Porque às vezes a pessoa fala que é bonito, o ministério é bonito ser usado por Deus. É bonito os sinais, maravilhas, curas. É bonito, né? As pessoas pulando, sendo cheias do Espírito Santo. Mas tudo é com propósito para salvar vidas. Não é para se mostrar. Não é por você, mas é por Deus, para mostrar quem Deus é. E salvar as vidas. Então, você passará por um processo. Você deve se permitir passar pela escola de Deus. E também para a escola das pessoas que Deus vai enviar no seu caminho. Mas não existe escola maior que te ensine coisas grandiosas do que a escola de Deus. Existem nessa terra pessoas cheias de conhecimento, cheias de unção, presença, poder, dons. Tem. Essas pessoas vão te ajudar a crescer? Com certeza. Vocês precisam dela? Com certeza. Mas a maior escola que existe é a escola de Deus. Por quê? Tem coisas que você vai aprender com as pessoas. Você vai aprender a ouvir o conhecimento da pessoa, a colocar em prática, vai exercer. Mas tem coisas que é necessário você viver. Então tem coisas que Deus vai fazer você viver para te capacitar. Então muitas vezes você fala assim: no Senhor Jesus, eu quero paciência. E muitas vezes você pode imaginar assim: a paciência descendo do céu, entrando sobre você no Espírito. Mas não é como um passe de mágica. Deus colocará você em situações que vai te provar. E aí sim você vai gerar sua paciência. Como? Ele pode colocar pessoas para te irritar. Pode colocar um animalzinho muitas vezes latindo na rua e você, muita fúria, querendo xingar. Mas você respira fundo e passa tranquilo. É um exemplo que vem no meu coração. Ele colocará situações para te provar. Vou ler aqui rapidinho. Já eu termino o exemplo. Efésios 4:11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de que construir o corpo de Cristo. E desse modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé, no nosso conhecimento
no Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados por ondas, empurrados por qualquer vento, ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam os outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até que alcançamos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas em si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Então aqui fala sobre os ministérios, né, que o Senhor Jesus nos deixou, que é o apostólico, profético, mestre, pastores, evangelistas. Tá, vai ter outro vídeo falando sobre isso? Vai ter. Sobre os dons espirituais? Também. Então vou estar anotando os dons espirituais que existem e também os ministérios que... não, os ministérios que existem não, mas o que pode incluir dentro desses ministérios que está escrito aqui. Que é apostólico, profético, mestre, pastor e evangelista. Então existem outras funções onde você vai estar auxiliando dentro desses ministérios específicos. Então, primeiro apostólico, profético, mestre, pastor, de líder, né? A líder, que é pastor e evangelista. Então, esses são os ministérios. O que significa isso? Significa que são pessoas escolhidas por Deus, que o próprio Deus ungiu. Não foi ungido por mãos humanas, mas foi ungida pela mão de Deus, que é o apostólico, o profético, o mestre, os pastores e evangelistas. Então, essas pessoas são ungidas por Deus, uma unção que Deus desce sobre ela. Então, às vezes você tem essa unção e você não sabe. Mas também tem as pessoas que Deus, por mais que já ungiu essa pessoa, ela permite que ela receba uma unção ministerial de um líder com autoridade espiritual. Que isso significa que ela está preparada, que chegou o momento dela exercer o ministério dela. Por exemplo, Deus vai te colocar em provas para você ter paciência. Deus me dá paciência. Você vai ir trabalhar, o seu chefe começa a brigar com você, e você quer atacar a mesma face, quer brigar, mas você vai ter que respirar fundo, vai ter que suportar, vai ter que exercer o caráter de Cristo. É assim que vai vir a sua paciência. O resultado de todo o processo é grandioso, vale a pena. Então muitas pessoas, elas veem o resultado das pessoas. Fala que lindo. Ela assemelha a Cristo. Eu vejo luz nela. Ela leva o amor. Ela cura no nome de Cristo. Ela ora, desce o fogo. Ela ora, as pessoas são curadas, mas você imagina o processo que essa pessoa teve que passar para poder chegar a esse nível. É lindo o resultado. Você quer esse resultado? É necessário você passar por esse processo. Pense, você tem uma vida só. Você não tem o controle de voltar lá no futuro, se você estiver no inferno, para poder voltar nessa oportunidade que você está tendo e fazer tudo diferente. Então pense, a vida é uma só. Você prefere gastar sua vida toda se jogando no lamaçal do inferno, desse mundo, e ir pro inferno, ou você gastar seu tempo, mesmo que muito te custe, canse, te doa um pouco, porque nós somos seres humanos, somos espíritos, então nós vamos sentir, do que você perder a sua chance e não ter mais volta. O que mais vale a pena a sua alma na eternidade ou sua alma no inferno? Porque o seu chamado, por mais que você já está salvo, quando você professa sua fé em Cristo, te liga a Deus, te liga a quem você é, a sua identidade espiritual, te aproxima de Deus, te aproxima mais da salvação eterna. Aproximar não é que significa que te salva, o chamado não te salva, mas o chamado te aproxima de Deus. Quando você aceitou Jesus como Salvador, professou sua fé, desceu as águas, fez aliança com Cristo, você foi salvo, você foi selado. E quando você aceita Jesus, você recebeu a sua salvação, você foi selado com a promessa, com o dom do Espírito Santo. É a presença, é a salvação, é o próprio Espírito Santo que veio morar dentro de você, é a pessoa de Deus que veio morar dentro de você. Então aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo dentro de você, você já tem a salvação dentro de você. Agora batismo com o Espírito Santo é outra coisa, que entra dentro da capacitação do processo que você vai passar, que eu já vou falar pra você já. Então existe a escola de Deus. Você vai pedir amor. Fala, Senhor Jesus, me dê amor. Tá. Se é uma pessoa que briga, é cólera, briguenta, temperamento forte, então tá bom. Senhor Jesus, tá bom, eu vou colocar essa situação aqui pra minha filha e pro meu filho. Essa pessoa, ela vai ficar no pé dela. Essa pessoa, ela vai tirar a paciência dessa pessoa. Só que ela vai ter que aprender a amar mesmo, sem merecer, incondicionalmente. Um exemplo. Então assim que você vai gerando os frutos do Espírito Santo, sendo capacitado por Deus. Então tem coisas que os líderes, os teólogos, os grandes mestres vão te ensinar, e você não vai conseguir colocar em prática. Se você não colocar em prática, você não vai estar apto
para poder salvar vidas. Você pode destruir vidas. Por que existem muitas pessoas que afastam da igreja, que às vezes desistem de Deus, morre espiritualmente, ou não cresce espiritualmente, ou não muda de vida, não tem transformação de vida, não se enche? Acho que é só ir pra igreja e voltar. Porque existem pessoas que não passaram pela escola de Deus. Muitas vezes acham que é só pegar uma Bíblia, interpretar a palavra de Deus e pregar. Não é somente isso. Existe a capacitação da escola de Deus. Então Deus é quem vai passar você por esse processo. Quem vai determinar se é longo ou se é tão curto assim é Deus. Como eu disse pra você, Deus pode te usar logo no início, você descobrindo o seu chamado, ou não descobrindo. Olha a outra opção que Deus está me falando. Tem quando você descobre o seu chamado, Deus já começa a te usar. E aí nesse processo ele vai te capacitando. Nas situações, nos estudos, nas visualizações, às vezes nas coisas como eu dizer, nas situações que você vai ter que romper. Pode ser que te doa, renúncias, purificação, santificação, se encher, enfim. Então Deus vai te capacitar dessa forma. E tem outra forma que Deus pode capacitar, que você pode ser usado assim. Se iniciou, descobriu seu chamado, tá sem preparo. Iniciou. Aí você vai lá, assume seu chamado, Deus já começa a te usar. E durante esse processo de Deus te usando, Ele vai te capacitando. Então, quanto mais exercita, mais você cresce. Com Deus. Com o passo a passo de Deus, ouvindo a voz de Deus. E com alguém te auxiliando, que é um líder. Que Deus te enviou pra você. Não é qualquer líder, não. Porque o líder pode ser que você esteja quase fluindo lá no chamado de Deus. E esse líder pode interromper o seu crescimento espiritual. Por isso que é bom você ter a certeza que foi enviado por Deus. E também tem essa opção, quando Deus Ele faz você primeiro passar pelo processo, te capacitar primeiro, para depois Ele começar a te usar. E também tem a opção de quando Deus vai usar bem antes de você descobrir o chamado, de você passar pelo processo de tudo que eu falei aqui, exortação, santificação, renúncia. Ele pode te usar muito antes, porque dom não é salvação. Dom espiritual não significa salvação. Ouvir a Deus não significa salvação. Tem pessoas que antes mesmo de vir pra Deus, antes mesmo de professar a fé em Deus, já tinha dons espirituais, ouvia a voz de Deus e era usada por Deus. Então não significa salvação, não significa que passou na escola de Deus, que é renúncia e santificação. Precisa ter vida de renúncia e santificação para poder viver o chamado. Primeiro para salvação. Sem santificação, sem salvação. Sem santificação, sem chamado. Porque você fala assim, mas tem pessoas que não vivem santificação e vivem chamado. Porque tem o dom, mas não tem salvação. E ela vive num nível básico dos dons espirituais. Não tem visão espiritual, não acredita em profecia, é religioso. Mas é usado pela palavra de Deus. E fica nesse nível, no básico. Então a escola de Deus vai te capacitar para viver o profundo de Deus, aquilo que Deus tem pra você. Então Deus vai te dar algo que você suporta, que você é capaz. Te usar muito antes de você viver uma vida de santidade, de purificação, de renúncia. Mas não é dessa forma que Deus quer que você seja usado para glorificar o nome dele. Precisa viver os mandamentos de Deus, priorizar Deus em primeiro lugar, amar seus irmãos, ser santo como Deus é santo, se encher do Espírito Santo, receber poder dos céus e ser testemunho de Cristo, refletir o caráter de Deus. Porque Deus é o verbo, nós devemos ser um com Deus. Um com Deus, para poder glorificar o nome de Cristo. Essa de você viver antes, da escola de Deus, pode ser usado como experiência para quando você assumir o seu chamado com a entrega total, para que Deus use isso para um empurrão para você, para o ensino, para a glória de Cristo, para ter mais experiência e ensinar as pessoas. Então, aceitou Jesus? Você está salvo. Aceitou Jesus, foi ter uma igreja, ter um líder. Tem que ir até um líder que tem autoridade espiritual. Um pastor que tem autoridade espiritual. Para você assumir o Senhor Jesus em público. Aceitar Jesus como seu salvador. Descer as águas. Arrependimento, novo caráter. Você vai iniciar o seu processo de nascer de novo. Ali você nasceu de novo. Que é o primeiro passo. Mas não totalmente, nasceu de novo. Você renunciou. Eu renuncio todas as minhas coisas. Você disse a Deus. Quando você aceita Jesus. Para viver uma nova vida. Então você vai iniciar. Ali, aceitou Jesus, Deus veio morar dentro de você e recebeu o selo da salvação. Então, depois disso, você vai passar pelo processo de nascer de novo, renunciando todas as coisas que desagradam a Deus. Então, logo quando você aceitou Jesus, você não nasceu de novo, você não se tornou perfeito. Existem muitas coisas dentro de você que você precisa tirar. Ninguém deixa de ser orgulhoso logo quando aceitou Jesus. Ninguém deixa de ser rancoroso, cólero, ter um temperamento ruim, sair dos vícios muitas vezes. Enfim, entre outras coisas. Logo, no primeiro dia que aceitou Jesus, não. Você vai receber a salvação eterna pela graça. E depois você vai começar o processo de nascer de novo, que é através da sua mente. Você nasce de novo através da sua mente. Trocando o que é errado pela palavra de Deus, colocando em prática nas suas atitudes. E o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. É poder. Deus vai descer esse poder sobre você para te capacitar para a obra dele. E esse poder pode ativar os seus dons. Vai ativar, pode não. Vai ativar, mas tem outra opção de você ativar os seus dons. Antes mesmo de você receber o batismo do Espírito Santo. Que é no processo
intimidade com o Espírito Santo. Mas quando você precisa buscar batismo no Espírito Santo, que você vai sentir revestido de fogo, de poder. É diferente quando você buscou ativar o dom na intimidade. No batismo do Espírito Santo é totalmente diferente. Você recebe um revestimento que te completa mesmo. Você vai receber a força que você precisa, uma retidão que você precisa. Deus vai tirar tudo aquilo de você que não agrada a Deus. Orgulho, ciúmes, inveja, soberba, vícios, olhos altivos, coração duro de pedra, rebeldia. É do meu jeito. Eu escolho, eu faço, eu sou capaz. Sou eu quem faço. Sou eu que curei. Sou eu quem prego, sou eu que sou capaz. Vai tirar tudo aquilo que desagrada o Senhor Jesus Cristo. Tudo. As palavras, pensamentos, comportamentos. Deus vai quebrar na olaria. Ele vai tirar tudo aquilo que não agrada a Ele. Para a glória do nome dEle. Todas aquelas pessoas que não passaram pela olaria de Deus, elas não têm o caráter de Cristo. Elas são religiosas. E a religiosidade impede de ela viver o profundo de Deus nessa terra. Muitas vezes, em alguns casos, elas são salvas pela misericórdia, dependendo do que ela está falando em cima daquele altar. Que a religiosidade destrói as pessoas, faz as pessoas se sentir melhor do que as outras. Então todas as pessoas que não passaram pela escola de Deus, você vê os sinais. Muitas vezes ela age pela carne. Então o caráter de Cristo, os frutos do Espírito Santo não estão tão nítidos nela assim, nas atitudes dela. Não é somente pregar, levar a luz na palavra, mas é ser a luz, é ser o testemunho vivo. A palavra de Deus diz: testificai de mim, seja testemunho de mim. Mas não só aquelas palavras, mas com a sua vida. Você é o sacrifício santo de Deus, entre aspas. Você vai como é a palavra, se oferecer no altar para Deus, como oferta santa para Deus. Oferecer no altar para Deus, como oferta santa para Deus. E é isso que Deus quer de todos nós. Ou Deus pode te usar antes de preparar, e o processo é enquanto Ele te usa, vai te preparando e fica. Eu não expliquei. Existe a escola de Deus, onde Ele te exorta, ensina, molda, purifica, enche, capacita e te usa para a glória dele. Então existe exortação, ensinamento de Deus, o molde de Deus, a purificação e encher, a capacitação, e Ele vai te usar para a glória. E a capacitação pode vir na intimidade, ao encher do Espírito Santo, que é diferente de ser batizado. Você pode ser cheio antes de ser batizado. Na intimidade, você vai sendo cheio. Pode ser que alguns dons sejam ativados durante a intimidade. Às vezes é necessário você buscar batismo do Espírito Santo para os seus dons serem ativados. Mas mesmo que foram ativados, você tem que buscar batismo do Espírito Santo para ser passado para a obra dele. Que você vai receber um investimento muito grande, uma força, uma ousadia, uma retidão que você precisa para exercitar o chamado de Deus, que não é brincadeira. Não é. Você vai estar lidando com a vida espiritual das pessoas, os demônios que estão na vida das pessoas, que pode vir contra você. Então não é porque você já tem o Espírito Santo, salvação, Deus está dentro de você, que por si só Ele vai guerrear para você. Deus veio ao mundo não para trazer paz, mas para trazer a espada. Ele veio para trazer paz no Espírito, através dos frutos, através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que derrama o amor em nós e a presença, conforme você vai buscando. Mas Deus não veio para trazer paz ao mundo, Ele veio para trazer guerra, que é a tua espada. Então você é quem vai guerrear suas guerras juntamente com Deus. Então, você vai precisar passar pelo processo para aprender a se defender, a guerrear, a evangelizar de uma forma certa, a ajudar as pessoas a auxiliar e também não esquecendo de exercer também a sua salvação durante esse processo. Ser salvo sem santificação, e é impossível ser usado para a glória de Cristo sem santificação. O que é santificação? É viver a palavra. É ter intimidade, é ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder. É crescer na palavra de Deus, na intimidade com o Espírito Santo, é ser moldado, crescer também nesse molde com Cristo, crescer na intimidade com o Espírito Santo. Então, não existe salvação e chamado sem a escola de Deus, onde Deus também usará pessoas para te ensinar como seu professor. Às vezes, como eu disse, muitas vezes não adianta só um líder. Você vai ter que viver a escola de Deus para moldar o homem, o lado ruim do homem, que significa mulher e homem também. Primeiro, vida de obediência e palavra. Você vai precisar para ser chamado. Vida de obediência, a palavra. Segundo, vida de santificação. Santificação é intimidade, é viver a palavra, é ser cheio do Espírito Santo, é gerar intimidade com o Espírito Santo, onde ele vai te estar auxiliando, você ouvindo a voz dele, é crescer no espiritual. Terceiro, você vai precisar ser cheio da presença de Deus. Ser cheio da presença não é somente ser cheio da palavra, mas ser cheio do poder de Deus. Segundo, ser cheio do poder é ser cheio do fogo do Espírito Santo, é ser cheio da paz, é ser cheio da presença. Vamos falar assim, é ser cheio da presença em si, que é o poder de Deus. Enfim, é o poder de Deus que desce sobre você.
Ser cheio da presença, ser cheio do poder de Deus que desce sobre você. Então você vai sentir o poder de Deus dentro de você. O fogo do Espírito Santo, arrepio, paz, amor, alegria. Entra dentro do fruto do Espírito Santo, entra. Mas quando o poder tá se movendo dentro de você, você vai sentir o fruto do Espírito Santo. Que Deus é o próprio fruto, né? Que é o caráter santo de Deus. Enfim, entre outras coisas. Você vai sentir o fogo do Espírito Santo dentro de você. O quarto passo, o quinto passo, você vai precisar de retidão. Então, quando você é capacitado por Deus, você recebe essa retidão. Essa ensina ou não. Então, sexto, você vai ter que buscar ser ferramentas para ser capacitado, que é os dons do Espírito Santo. Então, depois, no início, quando você estiver passando pelo processo, sendo capacitado por Deus, ou durante, ou após, você precisa buscar ferramentas, dons do Espírito Santo. Mesmo que alguns dons sejam ativados naturalmente na intimidade. Ou você já tinha, você tem que exercer esse dom para crescer mais. O erro das pessoas é ficar só na mesmice, comodismo. Já tem o dom? Então, ela não vai crescer no dom espiritual. Ela precisa exercer mais, até crescer mais nesse dom, a ponto de acontecer milagres grandes. É isso que Deus quer de você. Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Frutos. Terra prometida, frutos grandes. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 12, 7 e 1 Coríntios 13, 11. Vou abrir aqui na palavra com vocês, que o celular tá lá no outro quarto. Coríntios 12, 7. Porque há um, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. As pessoas que desejam, fazer a obra de Deus. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, é um dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, é um dom. E a outro, pelo mesmo Espírito, é o dom da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Os dons, está escrito dons de curar. E a outra, a operação de milagres. E a outra, a profecia. Que a profecia é o dom de revelação. E a outra, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Deus quer, como Deus escolheu para a sua vida. Para vocês, 1 Coríntios 13, 1. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada adiantaria, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita do mal, enfim. Então não adianta nada você estar profetizando no nome de Cristo, salvando vidas, se você não está exercendo o amor e os frutos também do Espírito Santo e o processo que eu disse para vocês, a escola de Deus, onde Deus vai estar te ensinando ao viver e também usando pessoas para te liderar. Ore ao Senhor Jesus para que Ele venha te passar pela escola dele e também enviando pessoas para te ajudar a segurar nas suas mãos. Deus te segura nas suas mãos e uma pessoa para te ajudar. Existem pessoas ainda nessa terra que são luz para te ajudar. Pode ser que ela esteja longe de você, você não conhece, mas ore porque Deus te enviará. Ore e tenha paciência, orem. Porque o que vai fazer Deus enviar essa pessoa é o desejo do teu coração, em servir a Deus, em fazer a obra de Deus. Então esse é o vídeo de hoje, é um mini vídeo. Espero que vocês tenham entendido. É um segredo, não conta pra ninguém. Não conte pra ninguém, tá bom? Todos nós fomos escolhidos para ser apóstolos. E um apóstolo é uma pessoa que flui em todos os dons espirituais. Flui em todos os dons espirituais, em todos os ministérios. Flui no evangelístico, no missionário, no profético, no mestre, no apostólico, no pastoreio. Mas aí é você e Deus, aquilo que Deus tem com você. Conforme cada fase, conforme você vai ativando, exercitando os níveis, crescendo, entendeu? Porque aquilo que Deus é, você é. Então você precisa ser como Deus. Todos nós fomos escolhidos para ser apóstolos. Apóstolos, como eu disse, é para fluir aquilo que Deus é. A capacidade de Deus em você. Dentro da vontade de Cristo. Mas, como nem todos os seres humanos têm o seu limite, cada um suporta uma coisa diferente, então nem todo mundo vai fluir no apostólico. Alguns vão fluir apenas no profético, no mestre, às vezes no nível básico de apostólico, vai fluir às vezes no pastoreio, na liderança, no evangelístico, no missionário, entre outros que eu vou falar em outros vídeos, tá bom? Então, fique feliz por isso. Que todos nós fomos formados sacerdotes de Deus, reis. Então isso significa, apóstolos são reis, sacerdotes, são como Deus. Capaz de você. Deus abençoe. Tchau.